Você realmente conhece o planeta em que vive? Sabe quais são as maiores criaturas que existem nele? Muita gente acha que sim, mas a natureza ainda reserva registros que vão te surpreender. Hoje você vai conhecer 5 animais reais, filmados e documentados, que mostram como o planeta ainda guarda tamanhos difíceis de acreditar. São criaturas que existem agora, no mesmo mundo que habitamos, e deixamos o maior de todos para o final. Seja bem-vindo! O planeta Terra tem mais de 70% da sua superfície coberta por água. Nossas florestas ainda guardam áreas que poucos humanos já pisaram. E mesmo nos lugares que achamos conhecer, a natureza produz tamanhos que desafiam qualquer referência do cotidiano. Nos próximos minutos, vamos apresentar 5 registros documentados de diferentes partes do mundo. Começamos pelo menor deles, que já é maior do que qualquer pessoa esperaria encontrar. E terminamos com um animal cujas dimensões ainda impressionam os próprios especialistas. Se você gosta desse tipo de curiosidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos começar. Em quinto lugar, Tatu Canastra, o gigante invisível do Pantanal. Começamos no Brasil, mais especificamente no Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do planeta e um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. O Tatu Canastra é o maior tatu que existe, 1,5 metro de comprimento, 50 quilos, coberto por uma armadura natural de ossos e queratina que o distingue de praticamente qualquer outro mamífero das Américas. Suas garras traseiras são poderosas o suficiente para abrir formigueiros de terra endurecida em questão de minutos. O problema é que ele é um fantasma, ativo quase exclusivamente à noite, com capacidade de detectar vibrações no solo à distância. O Tatu Canastra costuma desaparecer muito antes que qualquer observador humano consiga se aproximar. A maior parte dos registros visuais disponíveis vem de câmeras de trilhas instaladas por pesquisadores, equipamentos que ficam semanas escondidos no mato, aguardando. Quando o animal aparece na tela, o contraste de tamanho ainda surpreende até especialistas acostumados ao trabalho de campo. Um lembrete de que o Brasil ainda tem muito a ser documentado, não em terras distantes, mas aqui mesmo, em biomas que existem há muito mais tempo do que qualquer registro humano. Em quarto lugar, a arraia gigante do rio Mekong. Em junho de 2022, pescadores nas margens do rio Mekong, no Camboja, puxaram suas redes e encontraram algo que superou qualquer expectativa. Uma arraia de quase 4 metros de comprimento, contando a cauda, e 300 quilos, vivendo silenciosamente no fundo de um dos rios mais importantes do sudoeste asiático, em água doce. Para ter uma referência de tamanho, 300 quilos equivalem a aproximadamente 4 adultos medianos. E o disco do animal, a parte achatada e circular do corpo, tinha por si só mais de 2 metros de largura. A equipe da National Geographic, que acompanhava pesquisas na região, confirmou o que os primeiros dados sugeriam. Aquela era, oficialmente, a maior criatura de água doce já registrada pela ciência. O que aconteceu em seguida foi igualmente importante. O animal não foi mantido em cativeiro. Os pesquisadores instalaram um rastreador satelital e o devolveram ao rio, permitindo monitorar seus deslocamentos a longo prazo. Esse tipo de dado é fundamental para entender como populações de arraia gigante se comportam e para proteger os habitats que ainda abrigam animais desta dimensão, em rios sob pressão constante do desenvolvimento humano. Em terceiro lugar, Cassius, 110 anos de história e escamas. Quando o próximo animal desta lista morreu em 2013, um novo nome assumiu o título de maior crocodilo vivo em cativeiro do mundo. Esse nome era Cassius. Cassius viveu no Marineland Melanesia, na ilha Green, ao largo da costa nordeste da Austrália. 5 metros e 48 centímetros de comprimento, mais de 700 quilos
e uma estimativa de mais de 110 anos de vida. Para dimensionar esse tempo, quando Cassius nasceu, a Primeira Guerra Mundial ainda estava por vir. Ele existiu através de décadas em que a caça de crocodilos foi intensa o suficiente para reduzir drasticamente as populações da espécie na Austrália. Cassius sobreviveu a tudo isso e se tornou uma das principais referências científicas e turísticas da região. Pesquisadores e viajantes viajavam especificamente para observá-lo, não apenas pelo tamanho, mas pelo que ele representava, o resultado de mais de um século de adaptação em um ambiente que também mudou muito ao redor dele. No final de 2024, Cassius morreu. Sua história permanece como um dado concreto sobre o potencial de longevidade e crescimento dos crocodilos de água salgada, e sobre o que acontece quando áreas de preservação funcionam como deveriam. Em segundo lugar, Lolong, a captura nas Filipinas. Em setembro de 2011, moradores de uma pequena cidade nas Filipinas relatavam desaparecimentos próximos ao rio. Suspeitava-se de um crocodilo de água salgada, de porte fora do comum, mas não havia confirmação. Levou 3 semanas, mais de 100 pessoas envolvidas e armadilhas de grande porte para finalmente capturar o animal. Quando o crocodilo emergiu, as dimensões impressionaram até os especialistas presentes. 6 metros e 17 centímetros de comprimento, o equivalente a empilhar 4 pessoas adultas deitadas, e 1.075 quilos registrados na balança. O animal foi batizado de Lolong e nas semanas seguintes foi oficialmente registrado no Guinness Book como o maior crocodilo de água salgada em cativeiro no mundo. A história de Lolong, porém, terminou de forma trágica. Em 2013, ele morreu no cativeiro por uma combinação de infecção fúngica e estresse causado pelo confinamento. Especialistas apontaram que animais daquela dimensão e histórico enfrentam dificuldades graves de adaptação fora do ambiente natural. Lolong se foi, mas os registros de sua captura continuam sendo referenciados por zoólogos e ecólogos que estudam crocodilos de água salgada. Um caso que levantou debates importantes sobre ética na captividade de grandes predadores. E em primeiro lugar, Deep Blue, o maior tubarão branco documentado. Guardamos este para o final, e com razão. Em 2019, a pesquisadora de tubarões Ocean Hampson estava mergulhando nas águas do Havaí quando um tubarão branco se aproximou do grupo. O animal era uma fêmea batizada de Deep Blue. As dimensões estimadas apontam para mais de 6 metros de comprimento e aproximadamente 2,5 toneladas de peso, tornando-a provavelmente o maior tubarão branco já filmado com qualidade documental. Para ter uma referência concreta, um carro popular mede em média 4 metros. Deep Blue ultrapassa isso em mais de 50%. E seu peso equivale a de um carro popular com mais 4 pessoas dentro. Ela tem cerca de 50 anos de idade, uma das mais velhas da espécie já identificadas. E pesquisadores acreditam que ela ainda pode crescer, já que fêmeas de tubarão branco continuam aumentando de tamanho ao longo de toda a vida. O que as imagens mostram, além do tamanho e igualmente significativo do ponto de vista científico, Deep Blue se moveu lentamente ao redor de mergulhadores, sem demonstrar comportamento agressivo. Esse tipo de registro ajuda pesquisadores a entender melhor o comportamento social desses animais em ambiente aberto, algo muito difícil de estudar em condições controladas. Ela continua viva, provavelmente em algum ponto do Pacífico, uma fêmea com 5 décadas de história naquele oceano, e que, segundo tudo o que a ciência sabe hoje, vai continuar crescendo. 5 animais, 5 registros documentados em diferentes partes do mundo. O que eles têm em comum é simples: todos existiam muito antes de serem filmados, e continuariam existindo sem que soubéssemos disso. Estima-se que mais de 80% do fundo dos oceanos ainda não foi mapeado com detalhamento científico adequado. A zona abissal, profundezas onde
a luz solar nunca chega, abriga ecossistemas que a biologia mal começou a catalogar. A floresta amazônica, o Pantanal, os grandes rios da Ásia, todos ainda reservam espécies não documentadas. Cada um dos animais que você viu hoje foi registrado por acidente ou pelo esforço direto de pesquisadores que decidiram olhar com atenção para lugares que muita gente ignora. A biologia está longe de ter respondido todas as perguntas, e isso, na prática, significa que há muito mais por descobrir do que o que já sabemos. E aí, qual desses 5 animais mais te surpreendeu? Me conta nos comentários. Se o vídeo valeu seu tempo, compartilha com alguém que também se interessa por natureza e biologia. Até o próximo vídeo.